Olá, pessoas. Eu sou o Felipe, sou licenciado em Física pela Universidade Federal de Tocantins. Hoje, atualmente, eu trabalho no Orquelina Torres, aqui em Guaraí, Tocantins. Bom, eu trouxe com vocês algumas dicas para poder vocês irem bem nos vestibular e no próprio Enem. Então, eu vou começar em etapas, né? Dicas básicas, vou começar com dicas básicas, uma dica intermediária e duas dicas avançadas. Depois de feito isso, eu vou dar uma pincelada que eu chamo de dica master, tudo bem? Então, as dicas básicas sobre física, para você responder as questões tranquilamente, você tem que entender primeiro, né? Saber que tudo na física que podemos medir é uma grandeza física. E a dica 2, toda grandeza física é identificada por sua unidade de medida. Em outras palavras, né? Não é citada a grandeza física, mas a unidade de medida já cita qual é a sua grandeza. Ok? Então, exemplo das dicas básicas. Eu tenho aqui, por exemplo, né, um problema comum de um vestibular da PUC de Minas Gerais, né, um automóvel com uma massa de meia tonelada tem uma velocidade de 72 km por hora, ou seja, ele já me cita qual é a minha grandeza física e ainda fala qual é a minha unidade de medida da minha grandeza física. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 8 segundos. Veja que ele me deu um número e uma unidade de medida segundos. Mas eu tenho uma grandeza física embutida aqui, ou seja, o que eu consigo medir com segundos? Eu consigo medir o meu tempo. Então, o tempo é a grandeza física da unidade de medida segundos. Então, a força aplica ao carro pelos freios vale em newtons. Então, aqui, se você souber dessas duas informações, ou seja, velocidade 72 km por hora e da minha grandeza tempo em 8 segundos, dessas duas grandezas você já consegue ter uma noção do problema, ok? Então, vamos para a dica intermediária.